Olá! O espaço urbano está em constante transformação. Na cidade de São Paulo é comum vermos grafite, lambe-lambe, picho, entre outras manifestações no mesmo espaço de parques e vias públicas. No entanto, o projeto do prefeito João Dória, Cidade Linda, tem dado o que falar, ao pintar de cinza algumas dessas expressões culturais. Mas isso não é novidade. Em 2008, o ex-prefeito Gilberto Kassab causou polêmica ao pintar de cinza um mural de 700 metros quadrados da Avenida 13 de Maio, realizado por 7 artistas diferentes. Para falar sobre como a arte tem dialogado ultimamente com a cidade, o Papo.com recebe o documentarista e produtor audiovisual Guilherme Valiengo, diretor do documentário Cidade Cinza. Olá, Guilherme, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Então vamos começar. Eu gostaria de começar falando sobre essa questão da polêmica que envolve o grafite e o picho. No Cidade Cinza, vocês retratam o ex-prefeito Kassab, que ele apagou o mural dos Gêmeos, da Nina, do Nunca, de 700 metros quadrados. E agora essa questão do cinza voltou com o Dória. Como que você enxerga isso? Você vê como um ciclo? Qual que é a sua opinião? Na época que a gente fez o filme Cidade Cinza, a prefeitura tinha uma estrutura enorme, focada em combater pichação. O grafite entrou nessa leva, né? Mas eu acho que o grafite e a pichação sempre foi perseguido, né? Desde outras gestões. Tem gestões que incentivam fazendo eventos. A gestão da Marta Suplicy foi uma grande incentivadora do grafite. Mas é uma coisa que, ao meu ver, ela nunca vai acabar, porque grafite é transgressão. Então, assim, ele vai estar onde não pode estar. O que eu tenho visto com essa gestão do Dória, o que eu acho, é o seguinte: ele está agindo de uma maneira que é puro marketing. Uma pesquisa revelou que o que os eleitores querem ver? Querem ver a cidade linda, a cidade limpa. E o que seria isso? Acabar com a pichação. Então, eu vou lá focar nisso. Ele está focando em algo que, ao meu ver, não é um problema para a cidade, mas é o que as pessoas que votaram nele querem ouvir. Então, todos nós que moramos no estado de São Paulo sabem que a cidade existe inúmeros problemas. Sim. E pichação e grafite não é um problema, e se for um problema, está lá atrás na fila, né? Eu estava em um debate sobre um documentário que até é relacionado a isso, O Olhar Instigado, e aí tinha lá um artista que participou falando que, na opinião dele, ele até se pergunta, né, se um dia o grafite, mais o picho, na verdade, se um dia o picho vai deixar de ser marginal. Que ele sempre, igual você falou, na opinião dele, ele acha que sempre foi marginal. E você concorda com isso, que um dia vai ser uma coisa mais institucionalizada, mais publicitária? Como que você enxerga? Não, eu acho que hoje em dia a pichação é mundialmente conhecida. Tem pessoas que vêm aqui para o Brasil para estudar e para olhar, né? É uma coisa que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Tanto o picho quanto a maneira de fazer grafite na cidade de São Paulo, ela é diferente de qualquer outro lugar do mundo. O grafite aqui não está associado ao hip hop. Iniciou associado ao hip hop, mas aqui, por influências do folclore brasileiro, do Nordeste, você vê a arte de que está na rua hoje, ela não está ligada diretamente com o hip hop, né? A gente tem diversas outras influências. E uma grande influência, na minha opinião, é a cidade de São Paulo. O grafite existe e o picho existe justamente por a cidade de São Paulo ser o que é. Talvez se a cidade de São Paulo, um dos gêmeos fala isso no filme, talvez se a cidade de São Paulo fosse tudo certinha, fosse tão bonita, tudo funcionasse, fosse tudo perfeito, talvez não existiria essas manifestações que a gente vê na rua, entendeu? Eu acho que é uma voz e é uma ação que é consequência da cidade louca que a gente vive. Sim. E como você enxerga, na minha opinião, representado pelo picho, essa angústia social, esse grito social, que aqui não é arte, mas lá fora, como vocês retrataram no Cidade Cinza, em Berlim, Nova York, em muitas cidades, é relacionado, visto como arte. Como que é a sua opinião, como que você vê isso? Essa questão que sempre tem esse debate, até no Cidade Cinza tem uma senhora falando sobre isso, é arte ou não é? Como que na sua opinião, você enxerga isso? Se é arte, eu acho muito bacana ver as pessoas que fazem tanto picho ou grafite indo para a galeria e ganhando dinheiro com isso. É demais. Você vê uma pessoa que está fazendo
o seu trabalho e alguém está valorizando isso. Agora, nasceu da rua e nasceu como transgressão. Sim. E isso eu acho que não pode deixar. Se é arte ou não, eu deixo para os galeristas e para os críticos analisarem. Mas tá na rua, é transgressão e eu particularmente gosto muito, né, de picho, a tipologia, letra, é uma coisa que eu gosto. Eu não vejo tanta diferença, né, eu vejo que são... Se um grafite está em determinado lugar, se um picho está em determinado lugar, é porque alguma coisa está sendo falada. É alguém que quer falar. Então, eu acho... Uma coisa que a gente fala muito nos debates do Cidade Cinza, que é isso. Em vez de a gente ficar analisando, se é arte ou se não é, vamos tentar voltar um pouco e entender por que o picho está lá. Sim, sim. Quem que é aquela pessoa que subiu até lá e quebrou algumas regras para botar o nome dela lá? Será que essa pessoa tem tudo que ela precisaria? Será que essa pessoa teve educação que ela precisaria? Será que essa pessoa mora numa cidade que tem tudo, que ela tem saúde, que ela tem escola, que ela tem lazer, tem tudo? Talvez se a cidade, é aquilo que eu falei, talvez se a cidade fosse perfeita, talvez não teria nem muro na cidade, mas tem. E na volta do intervalo, vamos saber mais curiosidades sobre o documentário Cidade Cinza. Voltamos já! O Papo.com está de volta e o tema de hoje aborda a arte no espaço urbano da cidade de São Paulo. Ao meu lado, o documentarista e produtor audiovisual, Guilherme Valiengo. Mas, antes de retomarmos o papo, vamos ver como uma arquiteta e alguns artistas enxergam a questão da arte nas ruas. A reportagem é de Gabriela de Oliveira. Numa cidade como São Paulo, não há lugar certo para intervenções artísticas. Inclusive, a metrópole está em primeiro lugar num ranking da revista GQ, onde o grafite, uma das expressões artísticas mais famosas do mundo, é considerado patrimônio cultural. E para entendermos um pouco mais desse tipo de arte, vamos conversar com alguns artistas. Olha... Por que a cidade limpa? É para qualquer um no entendimento lógico. É você limpar o espaço, tirar a sujeira. E tirar a sujeira nada mais é do que varrer, passar uma água, tirar aquele grosso, aquela coisa que está sujando, que está encardido. Agora o piche, ela é tinta. E tinta não é sujeira, tinta é arte. O grafite, na verdade, foi com 12 ou 13. Aí eu corri da polícia e apanhei muito da minha mãe. Aí eu só fui pintar depois de mais velho, assim. Grafite que eu passo na parede, converso um pouco com ela, assim, ouço um pouco o que a parede quer. E aí eu monto umas ideias, aí depois eu volto pra lá pra pintar. E aí no meio do processo, muitas coisas vão acontecendo. Os novos rumos da gestão política da cidade de São Paulo, entender a arte como um fator democratizante do espaço é essencial. E para isso, conversamos com a arquiteta e urbanista Clarice de Moraes. Acho que a cidade é sim suporte, né, para diversas manifestações e tanto o grafite como o picho, eu acho que eles surgem por uma necessidade, né, de uma narrativa que é apagada, né, que não tem outros suportes, que é totalmente legítimo e a cidade está aí para isso. Guilherme, como vimos na reportagem, existe essa constante discussão entre poder ou não ocupar o espaço urbano como lugar de representação artística. E no cinema e televisão, tem espaço para essa arte? Como que você enxerga isso? Ela é representada? Saindo um pouco das ruas para falar mais dessa questão. Eu acho que ela está sendo representada, né? A gente tem algumas obras que, ultimamente, a gente pode ver o Cidade Cinza, o Picho, o Pichadores, e agora Olhar Instigado. Eu acho que é um assunto, quanto mais se fala, eu acho mais legal, porque a gente pode discutir, tá todo mundo querendo discutir a cidade, Sim. né? O que fazer e como ocupar a cidade que é nossa. Eu acho muito legal. Inclusive, assim, essas coisas que a gente fala, o prefeito que está aí, ele foi eleito. É difícil, mas a gente precisa aprender a conviver com as diferenças. Sim. Né? Então, assim,
O que vai ser feito? Eu acho que a questão do grafite, a maneira que os pichadores agem e a maneira com que o prefeito tem combatido, o meu medo é a questão da criminalização. Isso me preocupa muito. Mas quando a gente fala no assunto, já é importante. Entendeu? Isso que eu acho... O Dória, ele teve... Uma das ideias dele é fazer o grafitódromo. Se você está querendo institucionalizar uma coisa que não dá para institucionalizar. Então, se você quer levar o grafite... Você quer dizer para o cara, você vai fazer o grafite onde eu digo que você tem que fazer, com o tipo de tema que eu vou escolher. Eu não concordo com isso, mas, ao mesmo tempo, ele está dando um espaço para a arte. Né? Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que ele está fazendo uma zeladoria. Né? Ele está na função dele, de cuidar da cidade e atender o que os eleitores dele querem. Então, apesar do combate, do que ele tem feito, o importante é a gente discutir porque a gente quer uma cidade melhor, né? E sobre essa questão que você falou do grafitódromo e afins, até no debate lá, muitos artistas, pichadores falam dessa questão de você virar um artista, de você fazer essa coisa em volta de um dinheiro, e muitos falam como perde a credibilidade, que não é mais um pichador, daí é uma outra discussão. Como que você assim vê como isso? A gente falou das galerias, eu acho que o grafite e o picho não pode perder a essência que é estar na rua. A gente tem um exemplo, entre muitos outros grafiteiros, mas os Gêmeos, por exemplo. Eles estão vendendo tela, estão mais tempo fora do Brasil do que aqui, mas você vê a arte deles na rua. Você vê letra, você vê personagem. Eles continuam na rua. E essa que é a essência. Mas, ao mesmo tempo, eu acho válido você fazer um evento e pagar para grafiteiro. Às vezes, a pessoa que nunca ganhou dinheiro fazendo a sua arte. É uma oportunidade que ela tem. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Acho que tem que ter os dois. Mas, assim, o grafite nunca vai acabar. E a pichação também. Você nunca vai conseguir parar milhares de pessoas que tem pintando. E não funciona. Você fala assim, não, você só vai pintar onde eu posso. E esse embate com os pichadores é o que eles mais queriam, né? Bater de frente com o pichador, nossa, é o que eles mais gostariam. Sim. Você quer bater de frente? Então vamos lá, agora é guerra. Então podia tratar de uma maneira diferente, né? De que forma trazer essas pessoas para trazer junto, né? Você gosta de pichar, você gosta de fazer grafite, que trabalhos a gente pode fazer em conjunto, né? Não bater de frente e começar a multar R$5.000, R$10.000 para reincidente. Quem é que tem R$5.000 hoje? O preço do spray e tudo, né? E acho que a gente finalizando. E como que foi essa experiência da exibição e afins que vocês saíram da rua, que retrataram essa questão, foram para o cinema, para a TV, e aí, por exemplo, voltaram para a rua em exibições como o Vão do MASP, o Mirante. Como que foi essa experiência para vocês da produtora e da produção do filme? Foi uma das melhores partes, né, do processo, porque a gente precisa mostrar... Não adianta você fazer o filme, você precisa mostrar para todo mundo. Então, ir para o cinema, a gente conseguiu graças ao crowdfunding, né, a doação, foram mais de 500 apoiadores e conseguimos fazer com que o filme fosse para o cinema, mas não é todo mundo que pode ir no cinema. Então, junto com a mobilização, com a Taturana, que faz um trabalho de mobilização social, a gente conseguiu disponibilizar o filme nas ruas, que faz total sentido, né? Devolver o filme para a rua, um filme que fala da rua. E ainda tem muita gente que não viu. A gente continua fazendo exibições. Hoje, agora, à tarde, eu vou numa escola também falar do filme. Acho que é isso, é mais importante. Agora o tema está mais atual do que nunca. Voltou, né? O filme precisa ser visto, né? Assim como os outros filmes que falam do assunto, é um filme necessário e precisa ser visto, e a gente precisa falar. Debater, porque o intuito é ter uma cidade melhor, livre, e existe o debate, né? A cidade é nossa, né? O assunto é bem vasto, bem amplo, a gente tem vários pontos de vista, e se deixasse a gente poderia ficar aqui falando por horas. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou, então, novamente, muito obrigado pela presença, Guilherme, por vir até o Mackenzie, e até o próximo programa.